Hello, pessoal! Tô aqui para dar continuidade lá no Reino das Plantas, o Reino Plant. Para quem não lembra aí como é que fala, não é Reino Plantar, é Reino Plant. E agora a gente vai falar sobre as espécies, os tipos de plantas que são classificados. Ao invés de a gente falar sobre as partes dela, agora a gente vai falar sobre as classificações que ela leva, ok? Vamos lá, pessoal. É o seguinte: as plantas estão divididas em quatro grandes grupos. São as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só nome difícil, ok? Mas hoje a gente vai ver sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e uma partezinha das angiospermas, porque as angiospermas elas são um pouquinho especiais e eu preciso de uma aula inteirinha para poder falar sobre elas, pessoal. Então, já dá para saber que essa aqui, minha filha, são as mais perigosas, são aquelas que têm mais coisa para poder saber. São aquelas mais complexas também. Por isso que a gente vai ter uma aulinha bem especial só para ela, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar das briófitas. Olha só que coisinha bonitinha. São essas plantinhas miudinhas mesmo. É ela mesmo. É o seguinte, pessoal. As briófitas, quais são as características gerais que vão classificar uma plantinha como briófita? Ela tem que ter pequeno porte, precisa de água para reprodução, habitam locais sombreados e pouco úmidos, são avasculares e exemplos de briófitas eu tenho os musgos e as hepáticas. E eu quero destacar uma coisa aqui, ó. Quando eu falo que elas são avasculares, pessoal, eu quero dizer que elas não possuem vasos condutores. Isso mesmo, elas não possuem o xilema e o floema que a gente viu na aula passada. E por elas não possuírem vasos condutores, elas são de pequeno porte. Porque como que eu vou transferir, por exemplo, a minha seiva bruta e minha seiva elaborada se eu não tenho vasos condutores? Então tem que ser tudo muito pertinho um do outro. Então ela precisa ser bem pequenininha para poder eu conseguir fazer esse movimento aí, ó, da minha seiva bruta para poder eu conseguir chegar na partezinha da folha. Por isso que ela é desse tamanho aqui, ó, minha pequenininha, bonitinha. Então o fato delas serem avasculares tornam elas de pequeno porte, ok? Então isso é muito importante. Coisa importante daqui: serem de pequeno porte porque são avasculares, ou seja, não possuem xilema e floema, e elas precisam de água para a reprodução. São duas características muito importantes. Vamos falar sobre as estruturas aqui. É o seguinte: elas não possuem órgãos verdadeiros. Elas têm pseudo-órgãos, que são chamados de filoide, cauloide e rizoide. Seria uma espécie de raiz, uma espécie de caule e uma espécie de folha, mas não são consideradas folhas, caules e raízes verdadeiras, ok? E a estrutura dela está dividida em duas partes. Está dividida nos esporófitos e nos gametófitos. Que é isso, Tayane? Que é isso? Aqui nessa região aqui, ó, daqui até aqui, eu vou produzir os gametas, o masculino e o feminino. E aqui em cima, até lá na cápsula, eu vou produzir os esporos. Calma que a gente já vai entender. Então, olha só, se eu desse um super zoom naquela imagem lá do começo, eu estaria vendo isso aqui, ok? Então, qual é a estrutura dela? Rizoide, cauloide, filoide, ok? Isso é muito importante de vocês saberem. Agora vamos lá. Nos gametófitos, eles vão produzir os gametas, seja ele masculino ou feminino, e lá no esporófito, eles vão produzir os esporos. Decora isso, hein? Vamos que vamos. Como é que funciona a vida do ciclo? Como é que funciona a reprodução de uma briófita? Primeira coisa, o gameta masculino, ele vai nadar até a parte feminina. Por isso que eu preciso de água para reprodução. Porque a água vai ajudar o gameta masculino a chegar até o gameta feminino. Ele tem tipo uma espécie de flagelo, como se fosse um rabinho, para poder ele conseguir nadar até a parte feminina, ok? E o nome do gameta masculino é anterozoide. Então, se vocês ouvirem falar anterozoide aí no meio do caminho, é o gameta masculino. E o nome do gameta feminino é oosfera. Então, repara o seguinte, ó, os gametas masculinos nadam até a parte feminina. E um anterozoide, ele vai fecundar o gameta feminino, ok? Então, preste atenção, hein? É o seguinte: o gametófito masculino produz gametas chamados anterozoides, enquanto o feminino produz o oosfera. O masculino possui um flagelo, que lhe possibilita nadar e ir de encontro ao gameta feminino.
Quando o anterozoide chega à esfera, ocorre a fecundação e a formação de um zigoto. Então, olha aqui, ó, o zigoto formado se desenvolve dentro da cápsula da haste. Ou seja, ele vai ficar aqui dentro, ó, dentro desse espaço aqui que está marcado como 2. Dentro da cápsula, calma aí, o embrião se desenvolve e origina o esporófito. Então, olha só, dentro dessa cápsula aqui, ó, repara aqui, ó, olha que essas bolinhas bonitinhas aqui, ó. Eu vou produzir um zigoto. Olha que coisinha bonitinha, olha que coisa maravilhosa. O zigoto nada mais é do que a junção do gameta masculino com o gameta feminino, ok? E aí é o seguinte, dentro da cápsula ocorre a formação dos esporos. Então, tem os esporozinhos sendo formados aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui no masculino e no feminino. Olha só como é que fica aqui. Aqui já é o zigotinho e aqui são os esporozinhos, ok? Opa, passei demais. Vamos voltar aqui. Aí é o seguinte, dentro da cápsula ocorre a formação dos esporos. Quando está completa, que é cheia de esporos, que são essas bolinhas aqui, a cápsula do esporófito se rompe, ela vai abrir. E aí o que acontece? Você vai liberar esses esporos no ambiente. Esses esporos, pessoal, eles vão ser carregados pela água, vão ser carregados pelo vento, pela chuva, o ambiente vai atuar sobre eles. E quando eles caírem num local adequado, eles vão dar origem a uma nova briófita, uma nova plantinha. Então, olha só, seguindo a sequência aqui, ó, gameta masculino, naraté feminino, o feminino vai fecundar com o masculino, vai formar um zigotinho, esse zigotinho vai dar origem aos esporos, os esporos, o esporanjo vai se romper, vai liberar os esporos no ar, esses esporos, quando são liberados no ar e chegam no local adequado, ele vai começar o processo novamente, que é começar a crescer, se desenvolver, até formar uma briófita novamente. Então, é um ciclo, ok? Depois eu vou passar essa parte escrita para poder ficar mais facilzinho de entender, mais facilzinho de acompanhar o raciocínio. Agora vamos para as provas. Isso aqui é só o zoomzinho lá dos gameta masculino e feminino. Agora a gente vai passar... Isso aqui, olha, acabou briófitas. É só esse pedaço que você precisa saber. Esses nomes difíceis aí. A gente vai entrar nas pteridófitas. E olha essa imagem aí. Alguém de vocês reconhece essa imagem aí do que é? Isso aí, pessoal, é uma samambaia, para quem não sabe. As pteridófitas são muito representadas pelas samambaias, ok? Então vamos falar sobre as pteridófitas. Primeira coisa de diferente que existe nas pteridófitas, elas apresentam vasos condutores, enquanto as briófitas não tinham, as pteridófitas possuem xilema e floema. Já é uma diferença muito grande, porque se elas possuem xilema e floema, elas podem atingir vários metros de comprimento, porque ela agora já pode ficar grande, porque já tem o vaso condutor que vai levar a seiva bruta e a seiva elaborada por toda ela, ok? Outra coisa importante é que elas possuem raízes, caule e folhas verdadeiras. Então, olha só, elas já são mais evoluídas, já ficaram melhorzinhas do que as briófitas. Outra coisa também é que ela tem uma coisa chamada báculos e soros. Pessoal, isso aqui é um báculo, parece que uma folhinha enroladinha, né? Então vocês já viram essa imagem aqui em algum momento, né? Aquele desenhinho. E os soros são essas bolinhas que dão na samambaia. Quem tem samambaia em casa sabe que de vez em quando elas ficam desse jeitinho aí maravilhoso, ok? Outra coisa também importante é que elas ainda precisam de água para se reproduzir. Apesar de elas terem evoluído em vários sentidos, como por exemplo, a presença dos vasos condutores, elas possuírem agora vários metros de comprimento, terem raiz, caule, folha verdadeiro, elas ainda carregam uma característica das briófitas, que é necessitar de água para se reproduzir, ok? E aí eu vou te falar o seguinte, meus amigos, olha só, entende aqui comigo. Eu tenho aqui uma samambaia, olha que bonitinho. E quando a samambaia, ela vai entrar no processo de reprodução, ela produz esse soro aí, que são essas bolinhas maravilhosas aí que ela produz. E aí é o seguinte, pessoal, qual que é a função dessas bolinhas, esses soros? Esses soros têm a função de produzir esporos. Esses soros são chamados de esporanjo. Olha ele aqui bonitinho. Ai, que bonitinho ele aqui, ó. E dentro desses esporanjos eu tenho os esporos, ok? E aí é o seguinte, quando maduros, eles se rompem e liberam os esporos que são levados pelo vento, onde germinam e geram uma estrutura chamada prótalo, ou prótalo, como você prótalo é melhor. É o seguinte, pessoal, o prótalo é isso aqui, ó, o prótalo. Eu ainda estou em dúvida como se fala essa palavra, eu vou chamar de prótalo, ok?
não tem acento, então vai ficar isso aqui. Gera essa estrutura aqui que parece um coraçãozinho. Não parece um coraçãozinho? Então, olha só. De um lado dessa estrutura fica o anterozoide. Lembrando que anterozoide é gameta masculino. E do outro lado da estrutura fica o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Então, olha só, por que ainda precisa do raio da água para poder se reproduzir? Porque o anterozoide precisa sair nadando daqui para chegar aqui no feminino. Então, o gameta masculino vai nadando, o anterozoide vai nadando até chegar à oosfera. Quando eles se encontram, acontece uma linda história de amor que eles fecundam e formam o chamado zigoto. Olha aqui, ó, fecundação, formação do zigoto. Esse zigoto, pessoal, vai dar origem a esse báculo. Olha aquele aqui, o báculo aqui, ó, aquela folhinha dobradinha, enroladinha. Isso mesmo, meu povo, eles vão dar origem a um novo esporófito. Esse esporófito vai crescer quando ele estiver no local adequado e vai dar origem a uma nova plantinha e começar tudo de novo no ciclo. Então, repetindo agora de maneira mais rápida, eu tenho lá a formação dos soros. Quando a plantinha quer reproduzir, ela produz esses soros que nada mais são do que esporãs que contêm esporos. Dentro desses esporos eu tenho essa estrutura que parece um coração, que é o protalo, e lá tem os gametas masculinos, anterozoides, e os gametas femininos, oosfera. O anterozoide nada até a oosfera, e se ele nada precisa ter água, ele nada e quando eles se encontram ocorre a fecundação e a formação de um zigoto. Esse zigoto, ele vai dar origem a um báculo, que é esse negocinho aqui, essa redondinha aqui, essa folhinha enroladinha, que vai crescer, se desenvolver e dar origem a uma plantinha madura. Ok? Entendido essa parte de reprodução? Moleza. Agora vocês estão entendendo que o esquema é sempre o mesmo, né? O gameta masculino vai encontrar o gameta feminino, vai fecundar, formar um zigoto e dar origem a uma nova planta. É sempre essa regra, ok? Menos na angiosperma, que é um pouquinho diferente, mas a gente vai chegar lá. Seguinte, pessoal, agora a gente vai para a gimnosperma. Olha que imagem maravilhosa. Olha o tamanho dessa árvore. Certeza que se colocasse Caroline lá para poder medir essa árvore, Caroline não ia nem aparecer nessa foto aqui, né, Caroline? Tô brincando, hein, Caroline? Sabe que eu gosto de você, né? Mas vamos lá, pessoal. Características das gimnospermas. Elas são vasculares, ou seja, elas possuem... Agora, olha só, eu já evoluí. Se a anterior possuía vasos condutores, essa aqui também tem que possuir, porque ela já é uma evolução mais avançada do que a do anterior. Então, olha só, elas possuem xilema e floema? Possuem, sim, senhora. Ela mede vários metros? Mede muitos metros. Outra coisa muito importante que as gimnospermas têm, que a anterior não tem. A gimnosperma produz uma coisa chamada semente. E essa semente, pessoal, não produz frutos, são sementes nuas, ok? A gente vai mostrar para vocês a semente. Outra coisa importante é que agora a gimnosperma já é mais evoluída, ela já tá lá na frente. Ela não depende mais da água para se reproduzir, ela já se eliminou, mas a água não precisa mais. Ok? São comuns de clima frio, então aquela imagem aqui, ó, essa imagem anterior aqui, você vai encontrar lá no sul do Brasil. Aqui em Cabo Frio tu não vai achar, não. Outra coisa também não produzem fruto, então são chamadas de sementes nuas. Produzem grão de pólen para reprodução, a gente vai falar sobre grão de pólen principalmente na próxima aula. E o exemplo dela é a araucária, que é difícil de falar pra caramba, e a cipreste. Cipreste é esse papel de ver essa imagem aqui, ó. Essa plantinha vocês conhecem? Vocês vão pensar logo o quê? Nos Estados Unidos, um negócio assim, meio Natal, assim, né? Eu sei que vocês vão lembrar lá da galera sei lá como, da galera do frio. E isso aqui, pessoal, é um pinhão. É um pinhão. Para quem conhece o pinhão, isso aí é um pinhão. Para quem não conhece, isso é um pinhão também, pessoal. Isso aqui é uma semente. E dentro dela não tem fruto, mas as pessoas lá no sul adoram comer pinhão. Ok? A galera come esse negócio aí, né? Eu não como não, mas a galera come. Vamos lá, pessoal. Como é que funciona a reprodução? Olha só que gigantesco. Reprodução, eu tenho aqui, ó, araucária adulta de sexos separados. Ou seja, uma plantinha é feminina e a outra é masculina. Isso mesmo, meu povo. Tem planta feminina e tem planta masculina. E aí, como é que eu sei quando uma planta é masculina e como é que eu sei que uma planta é masculina? No caso das araucárias, eu vou olhar para a semente dela. Olha só esse aqui, ó. O masculino é fino e do feminino é grosso. Oh, meu Deus, esse negócio pegou muito pesado. É mais estreito e o outro é mais gordocho. Vamos falar assim que é melhor. Então, o masculino, adivinha só, vai produzir os grãos de pólen, ok? E o feminino, eu vou ter lá o ovário.
Acontece que o vento vai bater, um animal pode passar e carregar de uma plantinha para outra, não sei, de algum jeito a natureza vai fazer com que esses grãos de pólen vá de encontro ao gameta feminino, ok? Então vou ter lá a junção de gameta feminino com gameta masculino. E quando eu junto um gameta feminino com gameta masculino, isso mesmo que vocês pensaram, eu vou formar um embrião. Embrião esse que é chamado de semente, chamado de pinhão no caso das araucárias, ok? Acontece que esse pinhão vai ser lançado para o vento. O vento vai bater, vai carregar, a chuva vai bater, vai carregar, ele vai cair naturalmente, um passarinho vai passar e vai derrubar, não sei. Alguma ação da natureza vai acontecer e quando esse pinhão cair em algum lugar que é propício para poder ele se desenvolver, ele vai se desenvolver, ele vai germinar, ele vai dar origem a uma plantinha. E essa plantinha pode ser masculina ou pode ser feminina, depende de como é que vai formar lá o embrião. E aí começa tudo de novo, ok? Então, ó, vamos lá. As araucárias têm sexos separados, feminino e masculino, eu consigo diferenciar pelo tipo de semente. Aí um tem grão de pólen, o outro tem o ovário. Em algum momento, de alguma forma, esses grãos de pólen, geralmente por ação do vento, vai se encontrar com o gameta feminino, vão fecundar, vai acontecer a fecundação e vai ter a formação de um embrião, que quando ele chegar no local adequado, ele vai se desenvolver numa araucária jovem, que vai crescer e se tornar uma araucária adulta. E vai continuar o ciclo dando novas plantinhas. Entendido? Moleza, sempre a mesma regrinha. Agora a gente vai para a angiosperma. Essa aqui eu vou falar só o basicão dela, porque eu vou fazer uma aula exclusiva para ela, muito grande para ela, somente para ela. E aí eu vou falar o seguinte para vocês, pessoal. E minha foto aqui apareceu, tá me atrapalhando. É o seguinte, pessoal, as angiospermas. Angiospermas já é a evolução da evolução. Então, olha só, primeiro a gente tinha as briófitas que precisavam de água e não tinham vasos condutores. Depois a gente pegou as pteridófitas que precisavam de água, mas já tinha vasos condutores. Depois a gente chegou na gimnosperma que não precisava de água, tinha vasos condutores e tinha semente. Agora a gente vai chegar na angiosperma que tem flor, fruto, semente, não precisa de água e ainda por cima tem vasos condutores. É uma planta completa, né? Completíssima, ela é a mais evoluída de todas as evoluídas. E olha só, as sementes são protegidas por frutos. Então, se você falar assim, então é da maçã sim, é tudo que der a plantinha que dá o fruto que a gente gosta de comer. Para quem gosta de comer fruta, né? Porque no caso eu não. Mas ok, você que gosta de comer fruta, isso aí. Outra coisa aqui embaixo, ó, tá escrito aqui, ó, independem de água para reprodução. Minha fotinha tá atrapalhando, mas eu sei que é isso. Então elas não dependem mais de água para reprodução. E tá falando o seguinte, ó, das 350 mil espécies que são conhecidas, pelo menos 250 mil são classificadas como angiospermas. Então eu posso dizer o seguinte, quase todas elas são classificadas como angiosperma, por isso que é muito importante a gente estudar esse grupo separado. E eu quero destacar uma coisa muito importante aqui, que eu coloquei uma árvore amarela, bem chamativa, bem bonita, chamando a atenção aqui, e atrapalhando as minhas letras do slide pelo seguinte, elas possuem coloração nas flores delas, para poder chamar os animais polinizadores, para chamar a atenção deles. Geralmente elas têm um cheiro bem fortinho, para poder chamar os agentes polinizadores, para poder ela fazer reprodução, ok? Então já fica com isso aí na mente, e quando a gente for falar de angiosperma, que a gente for falar da reprodução dela, a gente vai falar sobre as flores, a gente vai falar sobre todas as partes das flores, qual é a parte masculina, qual é a parte feminina, a gente vai falar dos frutos, das sementes, como é que a gente diferencia um do outro, como é que funciona, então a gente vai ver ela separadinha na próxima aula, ok? E para poder encerrar e mostrar para vocês como elas evoluíram, eu peguei lá do livro de vocês, isso aqui tá lá no livro de vocês, esse quadro aqui, ó. Então é o seguinte, ó, eu tô falando do reino dos vegetais e eu posso classificar eles em dois grupos. Grupos que não têm vasos condutores, nesse caso só as briófitas, e grupos que têm vasos condutores. Aí eu já entro numa galera, né? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, quem não tem, briófita. Quem tem, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E aí eu falo o seguinte, vegetais que não têm semente. Quem não tem semente? Só as pteridófitas que não têm semente, daqueles que têm vasos condutores. Vegetais com semente. Já entram gimnosperma e angiosperma. Agora a pergunta que vai separar todos eles. Quem tem fruto e flor e quem não tem fruto e flor. E aí eu separo vegetais sem frutos e flores e vegetais com frutos e flores. Gente,
olhando para esse quadrinho aqui, eu consigo diferenciar todo mundo. Quem tem vaso condutor, quem não tem, quem tem semente, quem não tem, quem tem flor, quem não tem. Então, esse quadro aqui resume basicamente tudo que eu falei. Ele só não está falando da reprodução, mas de características gerais, ele resume tudinho. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem, não deixem de fazer as atividades, por favor, por favor, por favor. Tá valendo ponto atividades essa semana, então não deixem de fazer. Lembrando que todas as atividades também valem pontos, porque vale um pontinho lá dos 3 pontinhos do trabalho é fazer todas as atividades, que é a participação na aula, né, pessoal? E eu vou passar um trabalhinho valendo 2 pontinhos para vocês fazerem nessa aulinha, tá bom? Ou valendo um em uma ou semana que vem. Vou pensar ainda.